Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui num ambiente diferente, né? Estou dentro do Uber, indo ali para a reunião, mas a gente não podia deixar de fazer as análises aqui para você. E hoje a gente está aqui para analisar essa patifaria ontem no Congresso Nacional, conduzida pelo presidente da Câmara, algo que é extremamente grave. Talvez nem em momentos da ditadura a gente tenha tido situações como estas envolvendo Hugo Mota ontem, onde ele simplesmente decidiu utilizar a polícia para tirar o Glauber à força, sendo que em outros momentos ele teve outra conduta. E aqui não se trata de entender se a conduta do Glauber foi correta ou se foi incorreta. Aqui a gente está falando da postura do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que deveria ter adotado, no mínimo, uma postura democrática e republicana. O que é que ele fez? Ele colocou primeiro ali a polícia, né, a polícia legislativa, para poder tirar o Glauber Braga de lá da cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. O Glauber, em um protesto que eu acredito que qualquer pessoa que estivesse no lugar do Glauber também iria se manifestar por conta das injustiças que estão acontecendo nesse momento. Você tem pessoas que cometeram atrocidades e que estão tendo o direito de responder no Conselho de Ética, deputados que foram condenados criminalmente, ainda podendo ali recorrer à mesa diretora, para recorrer junto ao Conselho de Ética, à Comissão de Constituição e Justiça, enquanto o Glauber Braga, por ter basicamente reagido a uma agressão proferida contra ele, contra sua família e contra sua mãe, está ali com o mandato para ser cassado. O que é que o Hugo Mota fez? Mandou a Polícia Legislativa tirar o Glauber e os deputados que estavam ali na bancada, de alguma maneira, apoiando o que o Glauber estava discutindo, tiraram eles de lá força. Vários parlamentares ficaram machucados, né, por conta da truculência. O Hugo Mota mandou cortar o sinal da TV Câmara, algo que talvez, como eu disse para vocês, a gente não vê no Brasil desde o período da ditadura militar, que naquele período a transmissão, o acompanhamento que se fazia das movimentações do Congresso era diferente, né? Mas você não tem relatos desse tipo de censura nesse nível, talvez nem da ditadura militar, porque não é só cortar a transmissão da sessão da Câmara dos Deputados, da TV Câmara, mas também, meu amigo e minha amiga, expulsar os jornalistas de dentro da Câmara dos Deputados. Então isso não existe. O Hugo Mota fez basicamente reflete, primeiro, que ele é uma figura fraca e não consegue lidar com o diálogo, não consegue lidar com o contraditório. Ele poderia tentar contornar a situação envolvendo o Glauber Braga e a própria bancada do governo nesse momento de uma outra maneira, mas ele preferiu adotar a postura truculenta. Ontem a gente viu, né, que com mais de 280 votos foi aprovado também o projeto da dosimetria e, estranhamente, o Davi Alcolumbre já quer colocar esse projeto para votação também a toque de caixa lá no Senado Federal, porém o senador Otto Alencar, de forma coerente, para quem não sabe que o Otto Alencar, ele é senador pelo PSD da Bahia, ele preside neste momento a CCJ, e o Otto Alencar, de forma coerente e racional, chegou para o presidente Davi Alcolumbre e falou: presidente, de jeito nenhum a gente vai votar isso aqui a toque de caixa. Por quê? Enquanto esse projeto ficou sendo discutido por semanas, por meses, lá na Câmara dos Deputados, passando inclusive por comissões e tudo mais para se elaborar um relatório, lá no Senado o Davi já queria colocar o projeto em votação e desse projeto já trazer ali a aprovação ou não desse projeto, que basicamente eles estão dizendo que é para tirar os bagrinhos da cadeia, né, dos que estavam lá no 8 de janeiro, mas na verdade o principal objetivo deles é reabilitar o Bolsonaro e pedir que o Bolsonaro pague pela tentativa de golpe de Estado que foi atribuída a ele. O que acabou acontecendo? O senador Otto Alencar disse que de jeito nenhum aceitaria esse tipo de discussão a toque de caixa. O senador Omar Aziz, que é ex-governador do estado do Amazonas e que inclusive é também senador pelo PSD, assim como o senador Omar Aziz, deixou claro que também não aceitaria esse tipo de discussão em toque de caixa. O senador bolsonarista Rogério Marinho, lá do Rio Grande do Norte, disse que não, que nesse momento tem de se discutir esse projeto, porque é algo muito grave, que nesse momento tem muita gente presa e que, como é uma pauta que envolve gente que está presa, tem de levar para votação. O que é interessante é que quando o preso ele é da periferia, quando é um preso pobre, quando é um ladrão de galinha, vamos trocar por um português bem claro aqui, não se tem essa pressa para tirar o ladrão de galinha da cadeia. Mas quando o preso tá de colarinho branco, né, é rico, é famoso, é da política, aí se articula. Aconteceu isso lá no Rio de Janeiro para libertar o Rodrigo Bacelar, indivíduo que vazou informações sobre operações da polícia para o TH Joias, que encaminhou para o Comando Vermelho essas informações. Então eles tiveram uma mobilização para tirar urgentemente o Rodrigo Bacelar da cadeia e agora querem tirar o Bolsonaro da cadeia também. O que é que disse o senador Omar Aziz, o Otto Alencar, perdão, e que eu concordo em 100%, né? Que o presidente Lula, quando foi preso em 2018, ficou 580 dias preso e não pediu anistia.
E a gente já viu recentemente o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, apresentando um projeto para acabar com a punição, na verdade, para acabar com a lei que pune crimes de golpe de Estado e crimes de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Basicamente, de novo, para poder beneficiar apenas o Bolsonaro. Eles não estão preocupados com a Débora do Batom, eles não estão preocupados com a morte do Clezão, eles basicamente querem tirar o Bolsonaro da cadeia. Porque se esse projeto realmente tivesse preocupação os magrinhos, ia ter lá um adendo bem claro, que não se anularia, por exemplo, as penas, ou mudaria, né, as penas dos crimes de tentativa de abolição violenta do golpe de Estado, ou de pessoas que se reuniram especificamente para uma situação ou outra. Mas não. O projeto ele tem motivo para ser apresentado. O próprio Flávio Bolsonaro, inclusive, ao anunciar ali a sua candidatura, né, como a sua pré-candidatura à presidência da República, ele chegou a dizer que ele poderia sim retirar a candidatura dele, ou a pré neste momento, né, só que isso teria um preço, e o preço seria votar a anistia. A anistia não é possível porque é inconstitucional, mas a dosimetria, se não for aplicada como está sendo aplicada para beneficiar o Bolsonaro, ela poderia até passar. Porém, o princípio da impessoalidade está sendo violado neste caso, por quê? Porque a anistia está sendo discutida basicamente para beneficiar o Bolsonaro. Tá? Se falasse para mim, não, é para liberar a Débora do Batom, é para liberar o fulano de tal, que é do interior do Nordeste, que veio para Brasília e que acabou sendo enganado. Eu não acredito que ninguém foi enganado nessa altura do campeonato, né? Mas se foi enganado, você até tenta entender. Mas o objetivo primário e principal desse projeto é ajudar a tirar da cadeia Jair Messias Bolsonaro. E o que é interessante é que a gente viu que no começo do ano foi feita uma pesquisa para mostrar ali qual era o parlamentar, o político mais rejeitado do Brasil. E aí, quando você viu os dados ali no início do ano, apareceu Davi Alcolumbre em primeiro, seguido pelo Hugo Mota. Com as bobagens que o Hugo Mota começou a fazer nos últimos meses, esse lugar foi tomado pelo Hugo Mota. O Davi Alcolumbre passou a ser o segundo. Só que o Davi Alcolumbre, que está atolado até o pescoço com o tal do Beto Louco, que seria supostamente ligado ao PCC, está desesperado, tentando de alguma maneira pressionar o governo para tentar tirar do rastro dele ali essas situações que podem chegar, de certo modo, inclusive, ao próprio STF e que irá complicar, em tese, o senhor Davi Alcolumbre. Porque lembrem, como a gente citou aqui na revista Fora algumas semanas atrás, o tal Beto Louco, né, o Roberto da Silva, ele teria feito já uma delação premiada e o Mohamed Murá, o primo, conhecido como Borra também estaria negociando uma delação premiada. Então, tudo isso, meu amigo e minha amiga, quando você conecta PL antifacção, que queria tirar a força da Polícia Federal, PL da Anistia agora, que virou dosimetria, mas que tem o mesmo objetivo, que é livrar Bolsonaro, todas as outras coisas que a gente está vendo a extrema-direita fazendo aí para poder beneficiar a gente que comete crime, faz com que o próprio discurso deles caia por terra. Quanto à postura do Hugo Mota, de verdade, eu sinto vergonha nesse momento de ser brasileiro e ver a materialização do que nós temos chamado de o pior congresso da história do Brasil, o Congresso Inimigo do Povo, e é verdade, porque qualquer tipo de pauta de interesse do povo, o Congresso ou vota contra ou se mobiliza para não aprovar. E qualquer tipo de pauta que tente de alguma maneira beneficiar criminosos, né, perdoar gente ali de colarinho branco, porque não é qualquer tipo de criminoso não, tá? Para que fique bem claro. São criminosos da política, né? Eles têm um salvo-conduto por cometimento de crime. Então, assim, espero que o povo brasileiro no ano que vem lembre disso na hora de votar, tá? Lembre, você não precisa ser um gênio da política para entender que a gente precisa saber votar melhor e no ano que vem escolher senadores e deputados melhores para que a gente não passe a situação vergonhosa como essa que a gente está passando. O Hugo Mota, inclusive, sorrindo da cara dos deputados que estavam reclamando da postura que ele teve, ainda espalhou uma mentira dizendo que o Partido dos Trabalhadores não assinou a Constituição de 1988, precisou a deputada Benedita da Silva, que era uma das secretárias, inclusive, durante a sanção a promulgação da Constituição, naquela sessão presidida pelo Ulisses Guimarães, ela veio a público para dizer que o Partido dos Trabalhadores votou e assinou sim ali, né, a nova Constituição. E isso mostra a mediocridade do Hugo Mota, que tem mostrado cada vez mais que é só um playboyzinho desses típicos que tem no Nordeste, herdeiro político, né, o que constrói a vida na política, basicamente por influência da família e por influência financeira, enquanto o povo fica neste momento espectador da sua própria realidade. Queria que você comentasse aqui o que você achou de tudo isso que aconteceu ontem, lá na Câmara dos Deputados. Queria que você comentasse também sobre essa história envolvendo a PEC da dosimetria. Queria pedir que você, se não é inscrito aqui no canal da Revista Fórum, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. E lembrar vocês que a partir de amanhã eu já estou voltando para Aracaju, né? Saio daqui de São Paulo no final da tarde,
ou vou gravar do aeroporto a nossa análise de amanhã, ou eu vou gravar de casa e aí o vídeo vai sair um pouco de. Se o vídeo não sair no horário, é porque eu decidi gravar lá de casa mesmo para sair com aquela qualidade que você já acompanha aqui. Desculpa a correria esses dias aqui de São Paulo. É pouco tempo para fazer muita coisa. Mas é isso. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!